Olá, hoje é dia 5 de novembro de 2015 e você está ouvindo a 67ª edição do Ainda Sem Nome, o seu podcast predileto sobre comunicação digital. Direto de Belo Horizonte, eu sou o Caio César. E direto aqui de São Paulo, eu sou o Felipe Men. Beleza, Caio? Como é que estamos, cabeça? Por aqui tudo bem, e por aí? Por aqui tudo bem, uma chuvinha que ela é insistente e não dá sinais de que vai querer parar tão cedo, mas eu não posso reclamar. Não reclame, e eu cobiço essa situação, cara, porque aqui em Belo Horizonte eu estou dormindo com ar-condicionado e com ar-condicionado ligado praticamente 24 horas por dia. Tá dando mais de 30 graus às 9 da noite, cara, tá complicado. Belo Horizonte, Emirados Árabes Unidos, né? Tipo. Sabe que um amigo fala que ele tem um amigo que é paraquedista em Dubai. O Cristiano Zanini falou que tem um amigo que é paraquedista em Dubai. No verão ele só pode trabalhar das 5 às 10 da manhã. Olha só, cara. Mais do que isso, a recomendação é você ficar dentro de um ar-condicionado. Pois é, conspiradores já me falaram que as autoridades elas manipulam os dados do clima que vão para a imprensa ou conversam ou estão agindo em conluio com a imprensa porque há uma legislação trabalhista que impede que você trabalhe em condições como essas aí de Dubai, e a gente já atinge essas condições aqui no Brasil há algum tempo. Conspiradores conspirarão, né, Caio? Exatamente, mas eu tendo a achar que o negócio confere, viu, cara? Ontem à noite eu estava de noite sentado na sala de aula e suando profusivamente. Te entendo. Tá complicado, mas enfim, né, cara? Vamos que vamos, né? Vamos que vamos. A gente ainda vai fazer um episódio sobre previsão do tempo. E eu ainda vou morar na neve, cara. Muito bem. O Alasca é logo ali. O Alasca é logo ali. Um abraço pro Vanucci. Exatamente. E um abraço também para os comentaristas e a audiência do Ainda Sem Nome, que deixou seus 2 centavos no episódio 66, que foi o Bruno Milagres, o Volney, o Miller Júnior, o Calmeto, o Camponês e Elaine Berenice. Pessoal, muito obrigado pelos 2 centavos de vocês. Então nós temos 2, 4, 6, 8, 10, 12 centavos. 12 centavos, muito bem. Quase para comprar uma bala chita. Exatamente. Mais 8 centavos a gente compra uma bala chita. Isso, e a gente espera que vocês que estejam escutando a edição 67 façam o mesmo que nossos amigos e comentem no aindasemno.me, onde você vai ter acesso a todos os outros episódios, ao nosso newsletter, enfim, aos nossos contatos, tá tudo lá. Isso aí, e aqueles que assinam pelo iTunes, aguardem novidades, a gente está mexendo no feed aí, deve ter um feed novo aparecendo, e enquanto isso você tem o endereço de um feed atualizado lá no aindasemno.me. Então, se você não está tendo acesso aos episódios novos, provavelmente você não está escutando isso. Mas se você escutou isso de alguma outra forma, e aí lá no seu cliente de podcast, o episódio que está travado é o de número 60, vem aqui no aindasemno.me e atualiza o feed para você ter acesso aos episódios novos assim que a gente publica. Exatamente. É isso aí. E como é que estamos a nossa pauta de hoje, cara? Ô, Caio, a gente começa falando sobre o YouTube Red, que é a assinatura, que é o sistema de assinatura que o YouTube está disponibilizando nos Estados Unidos, onde por $9,99 você pode ver o YouTube sem anúncios. E isso traz algumas implicações e isso traz algumas discussões sobre a plataforma e a produção de conteúdo na plataforma, né? Pois é, cara. Você pagaria pelo YouTube sem anúncio, cabeça? Ô, Caio, eu já tenho dito isso há um tempo, que é o seguinte, eu prefiro ter, se eu pudesse escolher no YouTube o que eu poderia ver e ter 100% de controle sobre a minha programação, eu preferiria pagar o YouTube e não pagar minha TV a cabo. Uhum. Então, eu acho que é uma equação que depende do conteúdo, depende de direitos autorais no Brasil, depende do valor também, assim, né? Claro. Uhum. Mas eu tendo a dizer que eu pagaria, sim. Pois E é, você? cara. Eu também costumo pensar, ou costumava pensar, que sim, que eu pagaria por um YouTube sem anúncio. Só que
tem uma coisa que me colocou para pensar aí ultimamente, especialmente depois do lançamento do YouTube Red, que aconteceu, sei lá, dias depois de eu ter descoberto aquela coisa que a gente já comentou há alguns episódios de canais do YouTube que são pagos. Né? A gente comentou disso naquela edição em vídeo, foi qual? Foi a 64? 64. Em que a gente falou daquele vlog do Zec e também do R7. Eu acho uma coisa muito legal que a Record faz, que é delegar ao Google e ao YouTube o gerenciamento dos seus vídeos e da sua presença em vídeo online. Então eu acho que isso é um pouco conflitante, ou então está me parecendo um pouco conflitante. Uma coisa é você pagar direto para o YouTube uma quantia fixa e ter acesso a qualquer coisa sem anúncio. E lógico que isso tem que ser equalizado para o repasse para o produtor de conteúdo inédito ser justo, né? E outra coisa é você pagar direto para o produtor de conteúdo, como é no caso do vlog do Zec. O caso da Record eu acho que está um pouco caro para pagar aquela quantidade lá, acho que são R$ 10 por mês ou mais, para você ter acesso só a Record, só ao canal R7 Play lá no YouTube. Mas eu vejo as iniciativas como a do vlog do Zec, que vai te custar R$ 1,99 por mês, eu acho isso bacana. Então eu fico meio dissonante nesse sentido, cabeça. Me parece que esse modelo de você pagar para o canal é mais legal, sabe? Muito embora eu entenda que você fazer um pagamento global para o YouTube e ter acesso eventualmente a esses canais é uma coisa que vai proporcionar um alcance maior ao produtor de conteúdo. Então olha a balança aí, você que pensa em produzir conteúdo e atuar nesse métier, você tem que levar em consideração, poxa, uma coisa é você participar desse grande pool que deve te repassar menos grana mensalmente, mas você tem um alcance maior. E uma outra coisa é você vender direto ao seu usuário ou ao seu assinante. E aí você tem um repasse maior. Então você ganha mais de menos pessoas ou ganha menos de mais pessoas. Eu acho que imagino que a lógica deva ser essa. O que você acha, cara? Tem uma outra discussão aí, Caio, que é a questão talvez do sentimento de propriedade, eu estou fazendo aspas com as minhas mãos aqui neste momento, sobre o que o assinante tem do conteúdo que ele paga, sabe? Eu imagino que você pagar direto para o canal te dá uma ideia de que você está contribuindo para aquele canal crescer, porque você acredita naquele conteúdo, né? Uhum. O YouTube Red vira um sistema mais global. Eu estou pagando uma net de produção de conteúdo no YouTube. Uhum. O que eu penso que a discussão sobre a distribuição de dinheiro, ela tem muito a ver também com o que a gente já tem falado há um tempo, e aí é um paradoxo, que quando todo mundo fala, por exemplo, que você tem que ir para o Medium, você tem que publicar no Facebook e tal, quer dizer que você está indo onde a audiência está. Uhum. Que é um claro caso do YouTube. A questão é quando o YouTube também quer ganhar dinheiro em cima. Então ele obviamente, vai fazer um jeito de que ele consiga ganhar uns trocados, vários trocados, em cima daquela produção de conteúdo, em cima daquela base de fãs, em cima daquele ambiente que já foi criado. Uhum. Agora, criar um player de vídeo próprio é mais difícil do que criar uma plataforma de publicação de texto própria, né? Sim. Então, eu entendo que alguns YouTubers estejam preocupados com esse novo formato. Para o usuário é ótimo, porque de todos os anúncios que aparecem para mim, se eu vi 5% deles mais do que os 5 segundos preliminares, é muito. Então, para a experiência do usuário é ótima. Agora, eu imagino que aí com a fórmula financeira e de distribuição atrás, que ela precisa ser conversada. E um outro ponto, desculpa, só para terminar. Uhum. Quando você paga direto para o canal, 100% do dinheiro vai para o canal ou o YouTube pega uma fatiazinha, você sabe? Imagino que o YouTube deva pegar uma fatiazinha, talvez não chegue a ser do tamanho do que a Apple cobra, por exemplo, quando você faz um download de um aplicativo lá na lojinha do iTunes, né? Não chega a ser 30%,
mas deve pegar uma graninha. Enquanto você estava falando, Cabeça, eu estava pensando aqui num esquema. E aí são duas coisas. A primeira delas é a relação que você falou de experiência para o usuário. Então vamos pensar para o lado do usuário. Deve ser, eu imagino que a iniciativa do YouTube Red deva levar em consideração o seguinte: se um usuário como eu e você assinamos pelo menos, sei lá, 10 canais como o Vlog do Zec, no final das contas a gente vai estar pagando 19 por mês para ter acesso a 10 canais. Então vai valer mais a pena eu pagar o YouTube Red e ter acesso a muito mais canais por uma grana que seja semelhante, compatível. Uhum. Então eu imagino que para o lado do usuário isso aí vai acabar pesando. E a questão do repasse é bem provável que exista uma coisa proporcional. Então, se eu sou lá um produtor de conteúdo que faço parte do YouTube Red, talvez o repasse da grana aconteça de uma maneira proporcional à minha audiência real, à quantidade de views dos meus vídeos. Então, eu acho que aí torna a coisa um pouco mais justa, né? E mais fácil de eu recuperar a monetização do meu canal, ou às vezes até ter uma monetização maior, uma grana maior, um repasse maior, do que eu teria com daquela fração de centavos que eu recebo a cada view de anúncio. Então talvez tenha uma coisa relacionada a isso. Por enquanto é muita especulação, porque o YouTube não deixa isso claro, e a gente sabe que as negociações com os canais são independentes. Por exemplo, sei lá, um Cauê Moura deve receber menos do que um Porta dos Fundos, proporcionalmente, enfim, né? Tudo depende da sua audiência, né? E aí a negociação é diferenciada. Talvez essa coisa do YouTube Red siga a mesma onda, mas na questão de repasses proporcionais aos seus views. Talvez isso aí faça algum sentido, né? Embora para o produtor de conteúdo, ou para todos os efeitos, né, o YouTube com canais pagos ele se assemelha ao Vimeo, que pode proporcionar uma coisa mais íntima, você pagar direto ao produtor, então você se sente mais próximo do cara. E eu não sei se com relação ao YouTube Red, por exemplo, se eu pago o YouTube Red, eu teria acesso ao vlog do Zec, e poderia ter acesso ao conteúdo dos comentários e poderia comentar nos vídeos, porque isso é uma coisa bacana, né, cara? Se você pensar até em algo que a gente conversou na edição passada, que é a questão dessa transformação da educação, junta isso é uma coisa que eu já falei várias vezes e falo sempre, que é o potencial para a educação de iniciativas como essa, de você pagar pelo vídeo, que é... Você tem lá um canal como o Descomplica, que dá aquelas dicas pro Enem, né? Dá umas aulas pro Enem no YouTube. Se esse canal vira um canal pago, você tem uma espécie de cursinho muito mais barato para o usuário e muito mais rentável para o professor, porque ele vai acabar ganhando muito mais do que ele ganharia num salário de um cursinho sendo professor de cursinho. E por que seria um cursinho efetivamente? Porque aí só poderia comentar quem paga para o canal. E aí você teria a chance de ter uma assistência, um fórum mais bacana, potencialmente, né, claro, e uma experiência de educação ali diferente. Então, cara, eu acredito que deva ter que existir uma equalização dessas duas possibilidades. Uma coisa é, será que se eu pago o YouTube Red, eu vou ter acesso a esses canais pagos sem o comercial, ou acesso à totalidade dos seus vídeos? Não sei. O que você especula? Eu estava aqui pensando quando você falou da distribuição de dinheiro baseado em audiência, que isso talvez possa acarretar numa criação de tipo fazenda de views no YouTube. Eles têm como monitorar isso, né? Em tese, o Facebook também teria como monitorar os likes, né? Aham. Então, para fazer uma referência à fazenda de likes do Facebook. Uhum. Mas eu imagino que talvez seja o jeito mais fácil e correto de você remunerar também os produtores de conteúdo baseado na audiência. Uhum. O que é uma das matérias que vai estar na nota do episódio, que é a matéria do link, eu acho que tem uma fala do Ian SBF. Não, o cara da Century, desculpa, Luiz Bonilauri. Que ele fala que os canais menores com 50 ou 100 mil inscritos vão tentar
para eles o YouTube Red é mais rentável. Uhum. Então, talvez para o ecossistema inteiro o YouTube Red seja mais Vantajoso, vantajoso, justo. isso. É. Estava tentando achar a palavra. Pois é. Agora, o YouTube como ferramenta de educação é maravilhosa. E eu concordo plenamente com você no sentido de que você pode oferecer acesso a um conteúdo de uma maneira mais barata, mais fácil e mais conectada com o que o estudante, o jovem hoje quer do que ir frequentar um cursinho, né? Uhum. Então tem uma série de benefícios aí que tem que ser discutidos. É. Pois é, cara, e tem uma outra questão que é a questão dos nossos amigos que baixam os vídeos do YouTube. Talvez com essa brincadeira de você começar a travar os canais assinados, pagos e o YouTube Red, possa vir a gerar um novo. Na verdade, não vai gerar, porque isso já existe, né, cara? Olha só, abrindo um parêntese dentro do parêntese. É, Antes um preâmbulo. Você havia falado aí de anúncio e da quantidade de anúncios que você assiste, né? Sim. Eu acho que tem uma coisa aí que a gente deve levar em consideração, cara, que não é só a questão da criatividade do vídeo, do anúncio, que vai fazer você assistir o anúncio, cara. Eu me peguei outro dia assistindo um anúncio de mais de 2 minutos, que era um trailer de um produto novo do Porta dos Fundos, que era o Grande Gonzales. Uhum. Eu assisti muito porque, é lógico, eu me interesso pelo Porta dos Fundos, acho muito bacana, acho legal, e aquilo já me deixa propenso a querer saber mais detalhes. Então eu assisti o trailer inteiro e eu acho que o consumo desses anúncios, a gente tem que começar a lembrar que não se trata mais apenas de eu tentar convencer o cara a não pular nos primeiros 5 segundos. E sim de eu criar uma imagem de marca que quando o cara sacar que é um anúncio meu, ele vai querer assistir. Sim. Eu acho que essa é uma onda que a gente tem visto na comunicação, que é de ter mais empatia do consumidor e menos ficar pensando nas coisas esdrúxulas e criativas e etc. e pensar mais na empatia do consumidor. Sabe aquele episódio, anúncio da Air France, France in the Air? Você acha que tem a ver que isso é um exemplo? Eu acho que isso é um exemplo que mescla as duas coisas, né? Da empatia e da criatividade. Né? Da mesma coisa daquele outro anúncio que outro dia eu assisti o vídeo, alguém recomendou em algum canal, sei lá, aquele anúncio da Emirates no estádio do Benfica, né? Não teve um negócio desse? Pois é. Sim. E outro dia eu estava andando na rua e aí um desses bares estava passando o Sport TV e os comentaristas estavam falando do anúncio no Sport TV. Eu falei, caramba, gente, né? A que ponto chegamos? A que ponto chegamos? Então eu acho que essa coisa da Air France, ela mescla as duas coisas, bem como a da Emirates, né, cara? De você ter um produto de comunicação aí, um anúncio muito criativo e uma empatia do consumidor, né? Então essa é uma questão. E uma outra coisa, cara, que é o parêntese dentro do parêntese, aí eu via o anúncio do Grande Gonzales, que é uma série do Porta dos Fundos que está passando na Fox. E ela é diária. Uhum. E aí, cara, eu obviamente não tenho disponibilidade para ficar assistindo isso das 10 horas da noite, não tem como. Então eu procurei baixar, obviamente, esses episódios. E quando eu fui no meu tracker de torrents favorito e busquei o Grande Gonzales, eu vi que tem também packs de torrent dos vídeos do Porta dos Fundos. Então olha que coisa engraçada, bicho. Os vídeos do Porta dos Fundos, então tá lá, já é uma série diária, viu, cara? Começou nessa segunda, dia 2, né? Então já temos 3 episódios do Grande Gonzales que passaram na Fox. Eles estão lá devidamente baixados no meu servidor Plex e eu ainda não os assisti. Por outro lado, existe... você pode baixar o pack 1 da temporada 1 do YouTube do Porta dos Fundos, se você quiser. Cara, tem um arquivo lá que, sei lá, são 9 GB, 300 vídeos do Porta dos Fundos. Aí eu fico pensando, gente do céu, o cara tem os vídeos grátis no YouTube, aí ele baixa tudo via um clip converter, uma coisa assim, e gera um torrent.
Aí eu me ponho a pensar, será que um vlog do Zec, salvas as devidas proporções, ou qualquer outro canal pago, ele não vai acabar gerando esse tipo de iniciativa? Um cara vai lá e paga e baixa tudo via o Clip Converter e gera um torrent. É E aí possível. pois é, isso claro vai acontecer e já deve acontecer. Mas o YouTube vai ter que começar a pensar em maneiras de barrar isso, ou de tentar eliminar isso, ou minimizar isso, para poder garantir a graninha lá para ele e para o pessoal que produz conteúdo, né, cara? Então esse é um desafio. Então olha só quantas voltas eu cheguei quantas voltas eu dei para chegar nesse lugar, né? Mas chegou. Chegamos. Chegamos, exatamente. É. Mas isso vai acontecer. Isso é certeza que vai acontecer porque é o jeito que a internet funciona. Pois é, e Mas complexo, né? aí é complexo, mas eu acho que ou o produtor de conteúdo ele já conta com isso, tipo, fundo perdido. Aham. O YouTube certamente conta com isso. Ou você toca, tipo, beleza, acontece. Ou então, assim, se você não se preocupa com isso, você toca o barco, porque Uhum. não vai ter jeito de você fugir mesmo. Então, E isso tem uma relação, né, cabeça, com essa discussão que tem aparecido desde o anúncio do iOS 9, né, que permite que você bloqueie anúncios. Então é um adblock nativo. Que aí os produtores de conteúdo ficam preocupados. E aí, com o negócio do iOS 9, a gente está expandindo isso para os caras que produzem conteúdo em texto. Que eles estão preocupados, né? sim. Porque uma coisa é você entender que existe o adblock e que a galera vai instalar, mas não é uma galera substancial. Porque instalar e usar um adblock não é uma coisa trivial para grande parte das pessoas. No entanto, quando você coloca isso nativo no sistema operacional, a coisa começa a complicar, né? O produtor de conteúdo fica genuinamente assustado. E tem a ver com um tweet do Jordan Foreman, que também vai estar nas notas do nosso episódio, já adiantando esse assunto, Caio, porque Hum, esse tweet ele é muito sintomático disso, né? uhum. A gente, o debate inteiro em cima dos adblockers acaba comprometendo o trabalho dos publishers, na verdade. É, porque você tem uma galera que, ótimo, a gente tem uma ruptura de um modelo da mídia de massa quando aparece a internet, e agora você tem que reinventar os negócios. Essa reinvenção implica em, às vezes, ganhar um pouco menos, porque os anúncios estão mais disponíveis, então você vai ganhar menos por anúncio e etc. Mas você rearranja o seu negócio, e tem gente sobrevivendo assim. Agora aparece uma outra questão, que é uma briga entre grandes, que é a Apple contra o Google. Isso é, claro, uma iniciativa da Apple é, seguindo aquela fala do Steve Jobs, né, cara? Tem aquele áudio vazado de uma reunião de conselho administrativo da Apple, em que o Steve Jobs falou antes de morrer que ele queria matar o Android e o Google, e que o Android era uma cópia, e que ele estava disposto a adotar atitudes termonucleares na guerra contra o Android. Então eu imagino que essa onda do iOS 9, de você ter um adblock nativo, seja isso, porque a gente sabe que o maior intermediador de anúncios da galáxia, do universo conhecido, é o nosso amigo Google, né? E você, tipo, tipo entrar na Estrela da Morte e dar aquele tirozinho no meio da Estrela da Morte, né? Muito embora eu associe mais facilmente a Estrela da Morte com a Apple do que com o Google. Ok, tudo bem. É. Foi só porque eu tô com o box aqui, cara, do Star Wars e eu tô bem. Foi a analogia mais rápida que eu consegui fazer. Pois é, mas a onda eu acho que é bem essa, né, cara? Pelo menos a interpretação que eu faço dessa iniciativa é essa. É, Então, Cortar onde dói mais. cortar onde dói mais. E aí essa questão da cultura de baixar os vídeos do YouTube, etc., isso talvez esteja dentro daquela previsão dos publishers de vai ter gente que vai instalar o adblock, mas não é a maioria. Vai ter gente que vai baixar os vídeos, mas não é a maioria. Só que para o cara, no momento de fazer aquela conversão do seu canal em um canal gratuito para um canal pago, ou de entrar no YouTube Red ou não entrar no YouTube Red, eu acho que isso vai pesar, né? Isso vai pesar. E
um ponto interessante também, Caio, é que com isso pode ser que outros players de vídeo comecem a aparecer, por exemplo, o Facebook. O Facebook já funcionando como. Pois é, né, cara? Tem aquela coisa do Facebook mimetizar os seus concorrentes para fazer com que as pessoas não saiam da plataforma. Isso é claro, a gente percebe isso todos os dias. E a última deles é com essa dos vídeos e fazendo streaming também, né, cara? Exatamente. O É, GNT durante o São Paulo. Já entramos nesse assunto, não é isso? isso aí. Aham. Ah, O GNT durante o São Paulo Fashion Week, ele transmitiu direto do pavilhão da Bienal lá no Parque do Ibirapuera, direto para o Facebook, através do Facebook Live. pois é. E eu tenho uma confissão a fazer. Ah, Eu fui ao São Paulo Fashion Week esse ano. Primeira vez que eu fui a um desfile de moda. que massa, cabeça! Muito bem. Ah, E fiquei muito espantado porque havia um pequeno stand, ah. uma pequena cabine de gravação no meio do pavilhão que era do Facebook Live. Hum, E eu fiquei curioso, eu não tinha visto isso ainda, que eu tinha visto o GNT lá, obviamente, e tinha visto o Facebook, mas não tinha juntado as duas coisas. Quando uhum, eu vi a cabine do Facebook Live, a prova de som, aquele negócio todo, um aquáriozinho, uhum. eu fiquei lembrando do Marcelo Tass durante a World Skills, quando ele fez uma transmissão pelo Facebook Live. Uhum, Eu falei, putz, deve ter algum blogueiro de moda, algum cara desses que o Facebook já cooptou, já uhum, está oferecendo a plataforma, e esse cara vai fazer a transmissão. uhum. Mal sabia eu agora, lendo, que era, na verdade, o GNT. Pois é. E que bacana, cabeça. Primeiro, legal você ter ido ao São Paulo Tem que Fashion Week. agradecer a minha esposa, Carol. Como, ó, como comunicadores, eu acho que a gente tem a obrigação de experimentar todo tipo de produto de comunicação, né, cara? Isso aí é um produto. Qual foi a Isso é um experiência produto. aí? Só um adendo aí. Cara, é muito esquisito para quem não é do mundo da moda, sabe? Ah, Porque você vê todas aquelas blogueiras, todas aquelas pessoas que vivem o universo da moda, compartilhando fotos, fazendo fotos. É engraçado que tem, tipo, vão andar nas blogueiras de moda. Eu só consigo uhum, dizer blogueira, cara, desculpa. E elas vão andando, tipo, com uma pequena equipe de produção, assim. Aí então, sempre tem, tipo, um fotógrafo e uma outra menina, e ela faz a posezinha igual todas fazem, assim, meio quebradinha de lado, e com, aí com o faz a cotovelo foto. pra fora, assim. Isso, exatamente. E aí a gente tinha acesso a um desfile, só que era o da Osklin. E eu nunca tinha percebido um desfile, assim. Uhum. Que você demora, sei lá, meia hora pra entrar, pra organizar tudo, e o desfile durou, tipo, 7 minutos, cara. Olha, Aí eu falei, pô, é muito efêmero, saca? aham. E obviamente eu não entendo nada, assim. Claro, tem a gente que está trabalhando com comunicação há muito tempo, você começa a desenvolver um gosto de design e tal, mas não é um negócio que eu possa falar aplicado para a moda, que é um negócio assim, isso é legal, isso não é legal, ou o que ele quer dizer, entendeu? Uhum. É meio tipo, ok, entendi o conceito, mas eu que estou de fora, continuei de fora. É. Mas é um evento, assim, tipo, investimento grande de marca, uma porrada de patrocinador, o jeito que as pessoas, na verdade, o jeito que as marcas conversam com o público ali é diferente. Então, tinha uma geladeira da Schweppes com um produto novo deles lá disponível, você podia pegar quantas latinhas você quisesse. Eu fiquei Uhum. imaginando, bicho, jamais em uma feira qualquer que a Isso gente já acontece, foi, né? isso vai acontecer. Ia ser tipo uma invasão viking em Paris. É. Então, é legal. É estranho, mas é legal. Que bacana, cara, que bacana. Pois é, muito legal a gente ter esse feedback. Quem sabe um dia a gente faz um episódio específico sobre moda, né, cara? Vai ser interessante. Eu acho que vai. A gente podia, inclusive, viabilizar a participação dessas produtoras de conteúdo específicas desses, né? Porque tem todo tipo de conteúdo sendo produzido sobre moda e a gente podia ter alguém aqui falando sobre isso. Se você que está na audiência conhece alguém ou é alguém, Por é, favor, colabore.
Exatamente. Ou indique. E vai ser muito bacana. Mas aí, fechando o adendo, cara, tinha lá uma cabininha do Facebook e ele estava fazendo a transmissão para o É, GNT. quando eu passei, na verdade, a cabininha estava vazia. Tipo, eu imaginei que estava disponível para qualquer um que quisesse fazer um live direto do São Paulo Fashion Week. Uhum. Mas ao que parece, então, também o GNT fez essa transmissão direto para o Facebook, né? Pois é, e isso já está sendo colocado nas fanpages, então eu não vi o esquema do GNT, mas eu acompanho a fanpage do Patufu e eu vejo o Patufu transmitindo vídeos de ensaios. Eu acho isso a coisa mais bacana, fazendo uma live de ensaio. Então você vê os caras ensaiando, você pode ter a oportunidade de ver o cara literalmente ao vivo, sem ter esse esquemão de produção. Sei lá, alguém ligou um celular e começou uma transmissão ao vivo e ficou muito legal. É a onda do Periscope, né? Talvez seja ou do Periscope, do Meerkat e etc. Mas aberto a um público mais amplo, né? Por exemplo, eu não sou usuário de Periscope, não assisto muitos Periscopes, mas vejo algumas transmissões de YouTube Live. O que eu acho que é essa onda do YouTube, desculpa, do Facebook Live, né? Que é do Facebook mimetizar os seus concorrentes ou qualquer player que apareça com uma coisa nova para fazer você não sair da plataforma. Nesse sentido, está funcionando, né? Eu já vi algumas lives do Patufu e acho isso muito interessante. E é a onda do Facebook. Talvez a gente deva até substituir a Apple com o Facebook, colocar a marquinha do Facebook na estrela da morte, que eu acho que tem mais a ver, que não quero que ninguém saia daqui e eu vou ter tudo que todo meu concorrente tem. E a gente já está vendo que está correndo para cima do YouTube, né? Não, não é isso, mas a impressão que dá é porque na verdade, live é um recurso do Mentions. Mentions que é o esquema que o Marcelo Taz havia comentado na WorldSkills e é o que o GNT usou, que é a possibilidade de você fazer live streaming direto para a plataforma do Facebook. Uhum. Mas a impressão é que o Mentions nasceu porque existiu o Periscope, que nasceu porque existiu o Meerkat. Meerkat. Falei com sotaque do interior de São Paulo agora. E o Periscope, que é uma ferramenta do Twitter, né? Uhum. Nasceu exatamente para matar a audiência do Meerkat. E aí a impressão que eu tenho é que o Facebook fez a mesma coisa para manter tudo dentro dos seus domínios. Pois é. Mas é interessante, de qualquer maneira, o fato do GNT começar a apostar tipo, sair da TV e ir direto para a internet. Eu acho que aí, GNT como sendo parte do Globosat, e aí você amplia mais e vê Globo, você vê a onda de uma descoberta da web como uma plataforma viável para distribuição de conteúdo, por esses players que antes estavam alicerçados na TV aberta, Globo, e no cabo, GNT. Como a gente está vendo, a gente que olha uma coisa de uma maneira mais cética e olhando para o futuro, a gente sabe que essa curva de número de assinantes de TV a cabo no Brasil, ela tende a mudar de direção. Ela ainda está ascendente, ela vai mudar rapidamente, no futuro bem próximo, para uma curva descendente. E ela só se mantém ascendente porque ainda tem uma galera que compra o produto casado, né? Compra o cabo ou a anteninha junto do seu acesso à internet banda larga. E junto de um telefone que jamais é utilizado. Exatamente, cara. Eu tenho uma linha telefônica que nunca tocou. Porque ela veio junto com um acesso à banda larga e junto com uma TV a cabo, que também raramente é ligada. Eu falei anteriormente que eu baixei os episódios do Grande Gonzales. Por quê? Porque a TV a cabo ela só existe por existir na minha casa. O aparelhinho nem fica ligado, o aparelhinho nem está ligado para não ficar tudo amontoado perto da televisão. Eu acho até feio. Então eu nem ligo o aparelho porque eu não assisto TV a cabo. Né? Então eu acho que essa curva tende a mudar a sua trajetória para uma curva descendente. A gente vai ter mais gente saindo da TV, cortando o cabo, do que gente comprando o cabo.
E aí isso casa com isso casa não, né? Eu acho que a Globo está começando a agir, já sabendo que isso vai acontecer, já vendo os números, e fornecendo aplicativos, né? Essa semana a gente teve o anúncio do aplicativo da Globo, que é mais uma iniciativa. A gente já tinha o G-Show, em que a gente, por exemplo, poderia ver o programa do Adnet, que é um programa muito bom, né, cara? Acho que a gente já falou dele aqui, que é aquele Tá No Ar, que é um programa bem bacana, e ele tem uma audiência maior no portal G-Show lá, para quem é assinante, do que na TV propriamente dito. E agora você tem uma coisa mais incisiva, que é o Globoplay, que eu instalei ontem num iPad aqui em casa, e aí parênteses, muito difícil o processo de cadastro e login, viu, Globo? Puxa vida. Sem mencionar que o aplicativo, quando você liga o aplicativo, ele toca um som. Esquisito pra caramba, né? Não, mas enfim. Mas tem um passo anterior que eu queria falar exatamente desse login. Tem o Premier Play, que você pode assistir o Campeonato Brasileiro no seu dispositivo móvel. Isso, eu imagino que ele seja semelhante ao Globosat Play. Isso, mas que é um movimento que você vê muito no esporte americano dos Estados Unidos, onde você pode assinar futebol americano, beisebol, NBA, imagino, hóquei, as grandes ligas, e eu tenho certeza que a NASCAR faz isso também, onde você pode assistir, inclusive, pelo Apple TV, ou você pode ver pelo celular os jogos, e às vezes já é transmissão local, né? Então, se você é um torcedor do Carolina Panthers no futebol americano, feito eu sou, você pode ver com a transmissão da rádio deles, então é bem segmentado. Mas eu ia falar do processo de login, que você loga e fala qual é a sua operadora de TV a cabo. Aí você tem que selecionar a operadora de TV a cabo, fazer o login da operadora de TV a cabo, que não é um login que você faz todo dia, então você ainda tem que lembrar a senha, aí você tem que ir no seu e-mail, resgatar a senha, e esse processo pelo telefone ou pelo tablet, ele é meio... Sofrido. Eu vivi isso ontem, não com essa coisa da operadora, mas porque o Globoplay tem um esquema de se você cria uma continha grátis lá no globo.com, nem é para ter o e-mail globo.com, ainda bem, você tem acesso a programas na íntegra, alguns. Eu queria ver o Profissão Repórter, olha aí que coisa engraçada, né, cara? Um parêntese dentro do parêntese dentro do parêntese. No meu tracker de torrents nacionais, eu costumo baixar o Profissão Repórter. E aí com esse Google Play, com esse Globoplay, eu agora não preciso mais baixar o Profissão Repórter. Eu agora vou assistir o Profissão Repórter lá no Globoplay. Então, mais uma coisa que se tornou obsoleta. Baixar está ficando ridículo. Ridículo. Mas aí você falou que aí o processo é sofrível. Isso, o processo é complexo, é chato para chuchu, mas depois que você faz isso, você tem acesso a programas na íntegra. E é interessante, né? Então eu vi algumas coisas, vi lá que existe o programa do Adnet. Ontem eu cheguei em casa depois de uma notícia do Jornal Nacional e aí eu pude ver a notícia, né? Então é bem interessante essa migração, né? E acho que ainda essa prisão com a operadora de TV, ela é chata. Mas eu imagino que seja uma transição. Eu já vi anúncios da Oi TV, tem isso também, né? Você tem um aplicativo para poder assistir em tudo quanto é lugar e tal. Imagino que isso ainda vai ocorrer por algum tempo, mas entendo que o caminho é você tirar esses vínculos, a TV a cabo ser uma coisa realmente bem menor do que ela é hoje e você acessar direto, assinar direto. É o esquema da HBO. A HBO tem isso lá nos Estados Unidos vinculado com a operadora. Aqui, a HBO Go, né, não está vinculado à operadora. Você pode assinar o HBO Go sem precisar assinar a HBO na sua operadora de TV a cabo. E isso é mais bacana, né, cara? Isso é mais bacana, mas aí causa uma outra discussão que é comercial entre a operadora e a HBO, por exemplo. Eu pensei isso na Fórmula 1. Porque a partir do momento que a Globo transmite a Fórmula 1 para o tablet, eu não preciso pagar o aplicativo da Fórmula 1, que é muito mais caro, por exemplo.
Então, embora o preço o fato de eu assistir no tablet já está embutido a TV a cabo que eu estou pagando e o sinal de internet que eu também estou pagando. Então, Uhum. é, E eu imagino que o conteúdo da Fórmula 1 não vai para o Globoplay, porque não, ele não não é vai. produção da Globo, né? Não, não vai. É. Assim, para quem gosta, eu acho que é o combo perfeito, assim, saca? Você consegue, o aplicativo te dá um tanto de informação que a TV não dá. Uhum. E só que por outro lado cobra um preço absurdo. Eu acho que estava absurdo, né, dentro do mundo de aplicativos, né? Acho que era US$ 60, US$ 30, deixa eu checar, mas era um valor tipo assim que não vale Fora a da pena pagar. realidade. É, porque a NFL, por exemplo, cobra acho que R$ 700 para você ter acesso à temporada inteira. Uhum. É, dependendo do quanto você quer, assim, não é um preço tão caro. É mais barato do que você pagar, por exemplo, o Premier para ver o Campeonato Brasileiro. Caramba, o Premiere custa mais do que isso? O Premier custa, cara, acho que, sei lá, R$ 100 por mês. Olha só, hein, cara. Eu acho que é isso, eu não lembro direito. Não, não, eu acho que eu vivo em outra realidade. Eu preciso ganhar mais dinheiro. Ah, bicho. Caramba! Então o cara que gosta de futebol e quer assistir o jogo e ver o Odomaelson contundido e não jogando contra o 15 de Jaú, ele vai pagar tipo 100 pratos por mês. Do mesmo jeito que o cara que quer ver o Carolina Panthers e quer ver o Canilton tomar porrada vai pagar isso também. Então, prioridades, cara. Prioridades. Prioridades. Não, não, Caramba! não, não julgo, entendeu? Não, sem de forma alguma julgando, é só perplexo com os números. Assim. Entendi. São números que não fazem parte da minha realidade. Eu acho que foi uma coisa boa eu não ter essa relação com o esporte, assim, né? O sedentarismo está valendo a pena para o meu bolso. Não, cara, é bom só. Deve ser, deve ser. É bom, é divertido. É. Bacana. Pois é. Então, eu acho, cara, aí voltando fechando os parênteses, eu acho que essas iniciativas como o Globoplay e adjacências, elas são respostas, ainda bem não tão tardias assim, a inquietações como a do Mister Manson naquele vídeo que ele fala, que ele especula que a Rede Globo vai perder. Então, eu imagino ainda que a Rede Globo vá perder. Ela vai perder. Né? Então, para você que não sabe do que nós estamos falando, esse é um vídeo do Wagner Martins, aka Mister Manson, que é o dono do Coca da Boa, e ele fez um vídeo especulando a derrocada da Rede Globo, não pelos motivos que você já está acostumado a ver, os motivos conspiratórios, mas pelo motivo de a Globo vai virar um player concorrente do Netflix e vai ser difícil ela concorrer com o Netflix. Que é uma coisa que o Paulo Henrique Amorim tem falado já há algum tempo, mas aí as falas do Paulo Henrique Amorim, elas logicamente são carregadas de um cunho político, então descarregue-as desse cunho político. Entenda que ele tem mostrado com muita autoridade que ele tem duas falas. Ele fala que a Google vai googlar a Globo e que o Netflix vai Netflixar a Globo. Que as pessoas estão deixando de assistir a Globo para assistir o Netflix e as empresas estão deixando de pagar a Globo para as suas mensagens publicitárias chegarem às pessoas e estão pagando o Google. E isso tem a ver com a fala do Mister Manson. Então acho que a gente pode colocar todos os links nas notas desse episódio e você vê esse videozinho que fala do Mister Manson aventando a possibilidade da Globo como distribuidora de conteúdo levar ferro. E a Globo como produtora de conteúdo, talvez com iniciativas como essa do Google Play, eu sempre vou falar Google Play, mas do Globoplay e do G-Show terem uma chance, mas que vai diminuir muito o poder da Globo de influenciar as pessoas por causa disso, porque ela vai virar mais uma gota no oceano. Tirando o viés político, faz até um sentido. Faz muito sentido, Faz né, muito cara? sentido. Faz muito sentido e é importante para a gente, no contexto do Brasil, a gente ter acesso a mais conteúdo. Porque a gente vive num mundo que é complexo, né, cara? A realidade brasileira ela é muito complexa, complicada,
porque a gente tem muito pouca fonte de informação. E isso prejudica o que a gente vê, né? E por isso, E inclusive, a existência de podcasts e etc., como uma coisa muito bacana, né, cara? A gente não teria oportunidade de fazer isso de outra forma. não teria. A mídia de massa ela é complicada, né? Não teria. Nem por É. rádio seria possível você pensar. Não seria possível, porque a gente não tem muito a tradição no Brasil do talk radio, que é isso que a gente está fazendo agora. A gente não tem essa tradição muito presente. Você tem uma ou outra iniciativa, às vezes muito fortes, né? A Rádio Itatiaia aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, é assim, mas não, nem tanto, né? A gente vê que o rádio está sofrendo, o AM mais ainda, então complica. Mas não, eu digo, nem se fosse, tipo, se você imaginar o podcast como uma transmissão amadora, sabe? Uhum. Se a gente fizesse um talk radio de rádio amador, também não ia ter, não seria o mesmo exemplo. Não. É só um devaneio aqui. Aham. Pois é. Mas devaneios por devaneios, a gente queria ouvir os devaneios dos nossos ouvintes também, né? Pois é, se você tem alguma coisa a dizer sobre esses assuntos, deixe os seus pitacos lá no aindasemno.me. Vai ser um prazer ler o que você tem a dizer e conversar com você. Exatamente, seu Caio César. E Podemos iniciar a passagem da régua aí, né? iniciar o processo de passagem da régua. É Se isso fosse aí. rádio, a gente teria uma vinheta para isso, cara. Estamos precisando, hein? E uma coisa legal, hein? Uma pergunta, se você está escutando até agora, responda essa pergunta nos comentários. I dare you, I double dare you. Parafraseando o nosso amigo Samuel L. Jackson no Pulp Fiction. Isso. Você pagaria para um canal do Ainda Sem Nome? Você pagaria para canais de YouTube? Eu sei que essa não é a pergunta mais adequada para uma pesquisa de mercado, mas eu gostaria de saber a opinião de você, a audiência do Ainda Sem Nome, com relação à remuneração de canais individuais ou do YouTube Red. Você pagaria para ter acesso ao YouTube Red? Eu outro dia, também conhecido como ontem, estava escutando no Daily Tech News Show, que é um podcast que eu recomendo que você assine se você curte notícias de tecnologia, eles conversando sobre o YouTube Red e a conversa de um conhecido dos apresentadores com a filha dele de acho que 10 ou 11 anos. E ele pergunta para a filha, fala, filha, você viu o YouTube Red? E aí a filha fala, o que é isso? Ele fala, é o YouTube sem anúncios. Aí ela, mas por quê? Para você não ter anúncios. E aí ela fala, mas eu gosto dos anúncios, os anúncios são engraçados. E ele fala, mas você não gostaria de assistir sem anúncio? Ela fala, e qual que é, para que eu tenho que fazer? Isso vai me custar mais caro? Aí ele fala, vai custar $10. Aí ela fala, isso é estupidez. Talvez para o novo público pode parecer estupidez, olha que interessante. Pois é questão da gente entender as mudanças geracionais, né? A relação dessa galera mais nova com privacidade, com as relações com os outros indivíduos da comunidade e agora com os anunciantes, né? Então é uma relação diferente. É como eu falei anteriormente, assim, quer dizer, não é como eu falei, mas eu acho que tem alguma ligação, que as pessoas às vezes não ligam de assistir anúncio, desde que esses anúncios sejam de empresas, entidades, marcas com as quais elas têm empatia. Eu confesso, último momento Inception do programa de hoje, na hora que eu ouvi eles relatando esse caso dessa menina, eu me lembrei do filme Judge Dredd. Não é do Judge Dredd? Não é do Judge Dredd. É aquele que tem o Wesley Snipes e o Stallone e a Sandra Bullock. Nossa senhora, cara. Lembra? É Demolidor. É o Demolidor, não é o Judge Dredd, é o Demolidor, que a galera de um futuro distópico, eles gostam dos jingles. E aí o jingle do Taco Bell é o mega hit. Né? Então eu fiquei, na hora que eu vi a menina falando isso, que ela acha os anúncios engraçados, eu lembrei desse filme na hora da galera falando, é isso aí, o jingle do Taco Bell é a minha música predileta. Que estamos indo para lá, né, cara? Pode ser que estamos indo para lá. Para quem gosta de esporte, é o jingle da ESPN, ou do Sport Center também, por exemplo. Pois é. Cara, falando em jingles, eu recentemente vi uma propaganda do nosso querido Terry, Old Spice. Isso, traduziram a propaganda, bicho, a propaganda dublada.
Que coisa... Eu vi isso, acho que no YouTube, eu achei ruim. Nossa, muito ruim, gente. Dublar propaganda? Que isso? Terry Crews. Terry Crews, que é um... Você sabia que o Terry Crews, eu tava vendo uma entrevista dele, tem um podcast, gente, chamado Bullseye. Ele é um podcast muito bacana sobre cultura popular e estava entrevistando o Terry Crews e a história do Terry Crews é magnífica, gente. Ele é daquela cidade do Michigan lá, aquela cidade de Flint. Lembra do filme do Michael Moore, que ele vai em Flint, no Michigan? Uhum. O Terry Crews é de lá, ele fala que ele passou muita necessidade na juventude dele e por isso ele não recusa trabalho nenhum. Ele acha que todo trabalho é bacana e ele pega e não tá nem aí. E ele é artista plástico, cara. O cara foi jogador da NFL, é ator, é um bom ator. Se você assistiu o Brooklyn Nine-Nine, é fabuloso. E aí ele estava comentando de um episódio do Brooklyn Nine-Nine que aparece ele desenhando, ele fazendo retrato falado de alguém. E é uma tiradinha com o viés dele de artista plástico. Ele é pintor. E o cara é muito bom pintor. Caramba, o cara é totalmente multifacetado e ajuda a destruir todo qualquer preconceito que você tenha com o cara bombado. Ele é um cara bombado, extremamente cerebrado. Diferente dos bombados que eu vejo na academia que eu frequento, que são todos batedores de panela. Cara, então o meu último Inception especialmente sobre jogadores jogadores profissionais dos Estados Unidos, até pela questão deles virem o processo de você chegar até um time profissional envolve você jogar em um time universitário, né? Uhum. Então, o que é muito interessante numa série de fatores que não sei se a gente nem vai ter tempo de falar agora, mas posicionamento político de todos eles, o que eles se engajam, etc e tal. E então você tem no vestiário você vai ter um economista junto com um jornalista, junto com um artista plástico. Sim. Então tem essa gama de especializações dentro de um vestiário de um time profissional dos Estados Unidos. Muito bacana isso, né, cara? Muito bacana. Mas é isso. Aqui a gente vai encerrar nossos trabalhos. Aqui a gente não tem nenhum economista, tampouco filósofo, Caio. Não, a gente só tem uma admiração pelo Terry Crews. Exatamente. Bacana. Mas é isso aí. É o artista de hoje, já que a Carly Rae Jepsen fez sucesso aparentemente no episódio passado. Isso aí. Terry Crews eu acho mais bacana que essa outra menina que eu não lembro nem o nome dela. Apesar de você ter acabado de falar. Memória seletiva, Caio. Que vergonha. Mas enfim, estamos aí. É isso aí. A gente quer também ouvir seus comentários sobre o Terry Crews e sobre o episódio de hoje, naturalmente, no aindasemno.me e em qualquer outra rede que você, porventura, encontrar este episódio. Talvez num torrent, quem sabe. Nossa, já pensou? Vai ser bacana. É isso aí. Valeu, cabeça. Excelente episódio, na minha humilde opinião. Eu gostei muito também, Caio. E na semana que vem a gente volta aí com aindasemno.me. É isso aí. Falou, cara. Valeu, um abraço. Um abraço, até mais.